Amanda, o que foi mais incrível durante esse processo de mentoria? Pois então, o processo de mentoria, ele ajudou a me redescobrir coisas que estavam paradas internamente, que eu não sabia como acessar, eu acessei nesse período, tá. Que é aquilo que eu te disse, não foram coisas fáceis, é difícil, mas assim, tu tendo uma pessoa que consiga fazer tu enxergar o que tu tem dentro de ti, para te poder usar os instrumentos que tu tem a teu favor, muitas vezes tu não enxerga se tu tá sozinha. E tu tendo uma pessoa, um profissional para te acessar aquilo ali, já te ajuda e te facilita em muitos aspectos, né. Então isso para mim me ajudou bastante, tá. Isso para mim, assim, que é que nem quando tu me mandou o planejamento ali de como eu sou, né, e tu disse: "Ah, se eu for te fazer uma avaliação daqui um outro determinado período, as coisas podem mudar", né. Algumas coisas eu imaginei que eu fosse, outras eu não tinha noção de como eu sou, né. Então, assim, são coisas que tu tem uma noção por um lado, mas tem outras coisas que tu não tem a mínima noção, e aí é como se tu fosse montando um quebra-cabeça. Amanda, como é que tu era antes do processo de mentoria e o que mudou? Tá, o que que mudou? Hoje eu sou mais leve, antes eu era muito pesada. Antes eu era muito pesada, hoje eu sou mais leve, tá. Sou bem mais leve, hoje, assim, eu não fico estressada, se não deu, não deu, antes se não dava eu ficava surtada. Hoje não, não deu, não deu, paciência, a gente reorganiza de outra maneira, né. Que é aquilo que eu te falei, esse período serviu para quê? Para que eu veja que nem sempre vai sair como eu quero, como eu gostaria que fosse, né. Às vezes até mesmo no próprio dia, muitas vezes eu organizo o dia de um jeito e já começa saindo todo torto e eu tenho que me adaptar àquelas coisas tortas que estão no dia, né. Então hoje eu vou te dizer, assim, que eu sou mais flexível, tenho mais maleabilidade que eu não tinha antes. Quais resultados você teve durante esse processo de mentoria? Assim, o livro que tu me indicou, que eu acabei comprando também outro livro do mesmo autor, né, foram livros, assim, que eles, além de outras leituras aleatórias que eu fiz, eles complementaram, tá. Eles complementaram muitas coisas. Teve coisas, assim, que tu fez eu me abrir, que antes eu era fechada, eu era uma ostra, então digamos assim que a pérola abriu, né. Veio o brilho da pérola, né. Então, assim, só que claro, são coisas que eu tô tendo que me adaptar a coisas novas que eu não tinha, digamos assim, acesso, vou dizer assim pra ti, né. Então eu tô tendo que acessar essas gavetinhas internas que eu não tinha acesso antes e com a mentoria acabou sendo acessado. Em relação aos estudos para o concurso, como é que foi esse período da mentoria? O que teve de contribuição? Como é que hoje tu faz uma prova como tu fazia hoje? Me conta esses resultados. Assim, foi bom, tá, foi bom porque, assim, eu consegui entender que nem sempre a gente vai conseguir estudar como a gente quer e da forma que a gente quer. Muitas vezes tem que ser da maneira como está disponível no momento, né. E isso antes eu não conseguia entender o porquê que eu nunca conseguia fazer da maneira que eu queria, né. Talvez pela minha rigidez, por isso que eu estou dizendo, hoje eu sou mais maleável, né. Então me contribuiu para isso, para enxergar que nem sempre a gente tem a perfeição que a gente gostaria, né. A gente sempre cada dia é um dia diferente, por mais que a gente deixe mais ou menos organizado para fazer em tal dia tais e tais coisas, nem sempre sai como a gente quer. Muitas vezes a gente não consegue cumprir tudo que a gente queria para aquele dia, né, e tá tudo bem, né. Então, assim, são coisas que eu tenho todo esse ano de 2024 para trabalhar, a gente começou nosso trabalho no final do ano passado, mas eu tenho todo 2024 para adaptar, para deixar as coisas mais, digamos assim, mais tranquilas, né. Você recomendaria o processo de mentoria para algum amigo?
E por quê? Sim, recomendaria, porque ele faz abrir a tua cabeça, faz faz tu enxergar a tua vida de um olhar diferente que tu não tá acostumado, tá, tu não tá acostumado a olhar daquela maneira. Então tu acaba te olhando, trabalhando as tuas questões internas com as externas, de uma maneira completamente diferente. Sabe, eu comecei a ver coisas que eu não via, né, que é como se tivesse tudo trancado dentro de mim, mas que eu não conseguia acessar, e com a mentoria eu consegui acessar. Se alguém estiver te ouvindo agora, né, e tiver sem dúvida de entrar ou não na mentoria, teria alguma coisa a mais que tu poderia dizer? Que vale a pena tu fazer a mentoria por conhecimento interno, tá, por pra te conhecer internamente, que muitas vezes a gente acha que a gente se conhece, a gente não se conhece, né, e às vezes aquele gatilho que tá faltando, a mentoria ela te ativa. Em uma frase, como você expressaria a sua satisfação e a tua gratidão por tudo aquilo que tu passou nesses meses? Dentro do processo da mentoria, Isso. tá, sou muito grata, tá, porque é um trabalho extremamente minucioso, que tu tem que saber, encontrar as habilidades que a pessoa tem e que ela enxerga essas habilidades. E isso não é fácil, tem que ter muito estudo para fazer isso, que não é só tu ter o olhar humano, mas tu tem que saber como é que tu ativa aquelas habilidades daquela criatura que está na tua frente. E não é fácil, porque cada pessoa tem seus problemas, né, digamos assim, né, seus problemas, suas qualidades, então não é fácil tu conseguir botar na balança e tentar deixar as coisas mais ou menos equilibradas, as qualidades e os defeitos, e conseguir que os 2 consigam fazer um bom trabalho dentro deles, né. Então, assim, não, eu para mim, assim, a mentoria ajudou bastante. Agora aí é para um trabalho para 2024 todo, né. Tô em tirando janeiro agora que a gente já tá entrando na última semana, tenho mais 11 meses ainda para trabalhar na minha pessoa, né, então Que lindo, que lindo. Muito obrigada, querida. Deixa eu terminar aqui.